gratuitas, hein? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a epidemiologia. A epidemiologia das doenças inflamatórias intestinais, a gente vai pensar em 2 décadas de vida. Geralmente, ele é um paciente mais jovem a adulto jovem, entre 15 e 30 anos, ou ainda pacientes mais idosos acima de 50 anos. É uma doença mais comum aqui, que acomete mais brancos e judeus. Não me pergunte por que judeus, tá? É só o que está no livro. As causas aqui, né, das doenças inflamatórias intestinais, geralmente é por causa da genética, fatores ambientais ou ainda do próprio sistema imunológico do paciente. Os fatores de risco para desenvolver as doenças inflamatórias intestinais são as mesmas para todos. Paciente com história familiar, tá? É a principal aqui, cerca de 15%. Ou ainda pacientes que têm polimorfismo no gene NOD2 ou CARD15, que são genes ali que vai acometer mais pacientes com doenças inflamatórias intestinais. Fatores ambientais, principalmente infecções por salmonella, Campylobacter pylori, Campylobacter ou sarampo também pode desenvolver, estresse e fatores psicossociais também. Importante lembrar aqui que o tabagismo como fator, né, externo, ali, causa externo, aumenta 2 vezes o fator de risco para desenvolver doença de Crohn, porém ela protege ali da retocolite ulcerativa. É só lembrar que cigarro a gente vai lembrar de ser de doença de Crohn, então ele aumenta a chance do paciente desenvolver doença de Crohn. A gente tem os 2 tipos aqui principais aqui das doenças inflamatórias intestinais, que é a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. A retocolite ulcerativa, a gente vai lembrar que ela sempre começa no reto e de forma ascendente e contínua e que pode acometer toda a mucosa do cólon, mas ela poupa o ânus. Já na doença de Crohn, ela vai acometer todo o tubo digestivo. Então, é da boca ao ânus, literalmente, ela pode acometer, tá? De forma geralmente descontínua e ela acomete todas as camadas ali do intestino. Então, ela é transmural, tá? Enquanto essa daqui, a retocolite, só atinge a mucosa. A doença de Crohn, ela causa muito mais complicações do que a retocolite ulcerativa e complicações mais complexas, como fístulas, estenoses e afeta o ânus. Então, paciente que tem uma síndrome, uma doença de inflamatória intestinal fistulada, a primeira coisa que a gente vai lembrar é da doença de Crohn. Manifestações intestinais. Então, quais são as clínicas, as queixas, né, intestinais dos nossos pacientes? Para pensar em retocolite ulcerativa, a gente vai pensar no paciente com dor abdominal, com diarreia com muco e sangue, que pode perder pus, pode ter febre, tem urgência fecal. Gente, isso daqui na prova do Revalida eles sempre colocam quando eles quiserem dizer sobre retocolite ulcerativa. A gente tem que lembrar que urgência fecal e a gente pensou em doença inflamatória intestinal é a retocolite ulcerativa. Tem tenesmo, tem aquelas fezes explosivas, tá? Que quando o paciente vai fazer, né, as suas necessidades no vaso, vai sujar o vaso inteiro ali, vai explodir literalmente as fezes. E geralmente tem surtos de exacerbação com momentos de remissão. Então, aquele paciente que tem crise, melhora, tem crise, melhora, tem crise, melhora. A doença de Crohn é uma dor abdominal aqui mais difusa, vamos dizer assim. Tem diarreia mais crônica e invasiva. Pode ter febre, pode ter anorexia e pode ter perda de peso. A gente vai ter sinais de obstrução intestinal, fístula e massa palpável no quadrante inferior direito. Então, no Revalida, basicamente eles vão diferenciar uma da outra com essa urgência fecal com presença de muco e sangue, tá? Que a gente pensaria em retocolite ulcerativa. Se não vier nenhuma dessas, a gente vai pensar em doença de Crohn. Eu trouxe aqui, basicamente, então, características que a gente recorda que tem que estar na nossa cabeça. Retocolite ulcerativa tem sangue nas fezes e tem muco. Pensou nesses dois, pensou em retocolite ulcerativa. Teve fístula ou teve obstrução do delgado, de intestino delgado, a gente vai pensar em doença de Crohn. É basicamente essas 4 coisas aqui que diferem uma da outra. Manifestações extraintestinais. Essas doenças aqui, elas também acometem ali outras regiões do corpo, tá? Então, a gente vai chamar de manifestações extraintestinais. Retocolite ulcerativa, o paciente ele pode apresentar eritema nodoso, então nódulos ali na pele, tá? Geralmente ali nódulos da perna, no tornozelo, panturrilhas ou braços. Pode ter acometimentos hepatobiliares, principalmente aqui a colangite esclerosante, onde a gente vai ter um achado clínico ali no exame de imagem chamado de contas de Rosário, tá? Paciente com colangite esclerosante pode evoluir para colangiocarcinoma também. Pode ter sacroielite, paciente geralmente não tem sintoma, tá?
pode apresentar conjuntivite, uveíte anterior ou episclerite. Na doença de Crohn, a gente vai ter principalmente a espondilite anquilosante, tá? Então, o paciente ele vai ter ali a presença de rigidez matinal, com uma postura mais curvada, e vai ter uma lombalgia inflamatória, tá? Pode também ter sacroileite, assim também como a retocolite ulcerativa, vai ter conjuntivite, uveíte anterior e episclerite também. Pode ter granuloma epiderloidite, que vai acometer a boca e o cólon também, que a gente chama de pancolite. E a artrite periférica, geralmente assimétrica e migratória, também a gente pode pensar em doença de Crohn. Basicamente, o que a gente tem que lembrar para a retocolite de manifestação extraintestinal é o eritema nodoso e problemas hepatos biliares. E na doença de Crohn, a gente vai lembrar mais da espondilite anquilosante e a artrite periférica, tá? Trouxe para vocês aqui, porque a Revalida já cobrou sobre as contas de Rosário. Parece realmente as contas de Rosário de 1/3, tá vendo? Olha só como é que tá aqui nessa árvore da bilis aqui, das vias biliares, tá vendo? Ela tem várias bolinhas. Parece cálculos, mas não são cálculos. É uma conjuntivite esclerosante que o exame de imagem vai trazer contas de Rosário pra gente. Isso é uma complicação, uma manifestação extraintestinal da retocolite ulcerativa, tá? É a principal aqui que a gente tem que ter na nossa cabeça. Complicações aqui tardias, um paciente que já está realmente com doença inflamatória intestinal há muito tempo sem tratar. O paciente pode desenvolver megacolon tóxico e ela é mais comum na retocolite ulcerativa. Câncer também pode desenvolver, mas ela é mais comum na retocolite ulcerativa. As fístulas dão apenas no paciente com doença de Crohn. Pode ter também a estenose e obstrução também na doença de Crohn e doenças perianais, como úlceras, abscessos, hemorroidas e incontinência fecal. O diagnóstico aqui é feito através de anamnese, então a gente tem que perguntar para o paciente, né, sobre as características dessa dor abdominal, os hábitos de vida, como que é, né, o dia a dia desse paciente. Tem que também ter em mente os episódios de diarreia, história familiar, como que tá, né, a semiologia da febre desse paciente e queixas extraintestinais, porque tudo a gente vai juntar e formar ali um diagnóstico através da anamnese, né, de forma clínica. Laboratorialmente, a gente pode ter o hemograma ali, pode ter aumento de VHS e PCR, distúrbios eletrolíticos e de albumina, pode ter problemas da ferritina, e a gente pode também fazer, né, uma solicitação de exames de fezes, né, parasitológicos aqui, porque a gente pode pensar também em descartar infecções parasitárias ali que estejam causando esses sintomas. Então, por isso que é muito importante a gente pedir exames parasitológicos de fezes. Trouxe dois anticorpos aqui que a gente, se tiver presente, a gente tem que pensar em cada uma. O P-ANCA, ele é positivo em 70% dos pacientes com RCU e apenas em 10% dos casos de doença de Crohn. Então, se o paciente veio com P-ANCA positivo, vai me e com a clínica de RCU, a gente já pode fechar o diagnóstico de retocolite ulcerativa. Já o ASC, ele está positivo em 70% dos pacientes com doença de Crohn. Então, ele é bem mais fidedigno do que o P-ANCA na retocolite ulcerativa, tá? Então, se o ASC estiver presente, é doença de Crohn, sim ou sim. Tratamento clínico. Gente, o Revalida ele não cobrou, nunca cobrou aqui tratamento clínico, mas eu trouxe para vocês, porque é um tratamento extremamente complicado. O que eu quero que tenha na cabeça de vocês é o tratamento de manutenção, porque o tratamento de manutenção, geralmente, é um tratamento que a gente vai fazer mais ali para o Revalida, a gente vai ter que pensar para o Revalida. O que geralmente a gente passa para o paciente com retocolite ulcerativa como tratamento a longo prazo? Basicamente, ou aminocicilatos com corticoide ou corticoide com anti-TNF. O anti-TNF ele só entra sempre, tanto na retocolite ulcerativa, tanto na doença de Crohn, se o paciente ele for grave. Se não for, a gente só faz imunomodulação com corticoide e aminosalicilatos, tá? Na doença de Crohn, a gente tem agentes biológicos também, como manutenção para leve e moderado e o anti-TNF para grave na manutenção também. Se for remissão, o Revalida nunca cobrou, mas eu trouxe aqui para vocês também para dar uma olhada. Basicamente, a gente tem medidas menos invasivas. Então, a gente pode fazer também, por exemplo, um corticoide ali só para para remissão, né, no caso da doença de Crohn, ou ainda fazer um imunomodulador também. Lá na retocolite ulcerativa, a remissão não. A remissão a gente faz mais com uma hidratação endovenosa, mais vigorosa, faz dieta zero, faz uma sonda nasogástrica. Mas assim, não fica com um martelo isso na cabeça. O Revalida não cobre geralmente isso aqui, porque é muito complexo, é mais realmente coisa de especialista aqui. O que a gente tem que lembrar é
corticoide e imunossupressão com anti-TNF em casos graves. Basicamente isso que a gente tem que ter na nossa cabeça, tá? Tratamento cirúrgico a gente só vai fazer para pacientes, né, que não tem cura ali com tratamento clínico. Revalida também nunca cobrou, mas eu trouxe para vocês aqui, depois vocês dão uma lidinha certinho. Megacolon tóxico, Revalida já cobrou, a gente tem que lembrar que ele é mais comum, né, na RCU, ou seja, na retocolite ulcerativa. O diagnóstico é feito por uma dilatação colônica maior do que 6 centímetros com outros 3 achados. Então, fiz uma radiografia aqui, vi uma dilatação colônica maior do que 6 centímetros e tem febre, frequência cardíaca maior do que 120 ou leucocitose com anemia aqui também presente, a gente pode pensar em megacolon tóxico. A gente tem um critério adicional que é desidratação, alteração de consciência ou distúrbio eletrolítico com hipotensão. A gente também pode ter para fechar diagnóstico de megacolon tóxico. O tratamento dele basicamente é uma remoção cirúrgica de urgência, tá? Em quadros mais graves. Se for leve, a gente faz corticoide. O que a gente tem que ter na nossa cabeça é doença inflamatória intestinal para tratar quadros leves, que é o que a Revalida cobra, é corticoide ou imunossupressão com anti-TNF ou imunomodulador. Ponto. Vamos treinar para a prova aqui para a gente ver como que cai. Um homem com 34 anos de idade, em acompanhamento em tratamento ambulatorial há 5 anos por retocolite ulcerativa, é internado em um hospital terciário para investigação diagnóstica de quadro de prurito generalizado. Seu exame físico é normal, salvo pela presença de escoriação difusa e de cicatriz cutânea antiga em membro inferior direito por pioderma gangrenoso. Exames laboratoriais recentes revelam níveis séricos extremamente elevados, cerca de 10 vezes acima do valor de limite de fosfatase-alcalina e níveis de 2 vezes maior do que o nível superior normal de aminotransferases, sendo normais os níveis séricos de bilirrubina. Opa, ele tem 2 enzimas aqui que remetem à obstrução de vias biliares. As concentrações sanguíneas de IgG, em particular a fração de IG4, são normais e as pesquisas de anticorpos anti-mitocôndria, anti-LKM1, antimusculício se revelam negativos, ou seja, ele quis complicar a sua vida trazendo um monte de coisa que é irrelevante. É solicitada uma colangiopancreatografia por ressonância magnética que revela presença de múltiplas estenoses fibróticas nas vias biliares intrahepáticas, sendo tais estenoses extremamente entremeadas por dilatações saculares e aparentemente normais de algumas áreas, conferindo um aspecto de contas de rosário. Opa, contas de rosário, a gente vai lembrar de quê? Colangite esclerosante, que é o que eu falei para vocês, que é mais comum aonde? Nas doenças inflamatórias intestinal. Deixa eu lembrar qual que é que eu já esqueci. Retocolite ulcerativa. Então, paciente com retocolite ulcerativa, inclusive trouxe aqui, né, no caso do que ele já tem diagnóstico fechado, já está em tratamento, a gente vai lembrar sempre aqui da colangite esclerosante, tá? Não tem por que ser uma perihepatite aguda, porque os sintomas deveriam ser agudos e não crônicos, igual ele está aqui, tá? Um quadro mais generalizado. Cirrose biliar primária, esse paciente nem tem, como é que fala? Fatores de risco para cirrose, né? Um paciente mais jovem aqui, não é alcoólatra, não está falando nada disso, então esquece. E hepatite crônica autoimune, o que tem a ver? Nada a ver. A gente está falando de um paciente com retocolite ulcerativa já diagnosticada, já em tratamento, tá? Então, é uma complicação aqui tardia. Outra questão aqui de 2022. Uma mulher de 24 anos de idade foi atendida em ambulatório de especialidades com história de fezes amolecidas e dores abdominais em cólicas havia 1 ano, com períodos de melhora e piora. Opa, melhorou, piorou, melhorou, piorou. Nos últimos 3 meses havia perdido 5 quilos de forma não intencional, não notou aumento das dores abdominais, tá com tenesmo, urgência, episódio de diarreia com sangue e às vezes tem pus. Não preciso nem ler o resto. Isso daqui é retocolite ulcerativa. Lembra que eu falei para vocês? O Revalida sempre vai trazer tenesmo e urgência fecal para paciente, para a gente fechar diagnóstico para retocolite ulcerativa, tá? Pode excluir todas as outras aqui direto na letra C, sim ou sim. Mas vamos terminar de dar uma lida aqui que eu trouxe para vocês aqui, outro achado que sim ou sim vai estar na nossa prova. Tem uma inflamação difusa que acomete reto ao cólon. Reta ao cólon, retocolite ulcerativa. Não tem o que discutir nessa questão. Letra C, a nossa correta. Estudam esse